Boa noite a todos. Alegria a gente poder estar reunido mais uma vez, né? Que o Senhor possa usar desse tempo para falar aos nossos corações. Vamos abrir então em Tiago, capítulo 5. Vamos dar continuidade aqui, terminar essa sessão relacionada à ira do homem. Tiago, capítulo 5. Vamos ler os versos 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos ter uma palavra mais de oração. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Em meio a tantos desafios, aqui nós estamos, Senhor. Desejosos por ouvir o Teu falar, ser pelo Senhor consolado, ensinado, corrigido, Senhor. Tudo que vier de Tua parte certamente é positivo. Prepare os nossos corações nessa noite, Senhor. Que nós possamos acolher a Tua palavra, não como palavra de homem, mas como palavra vinda do Senhor mesmo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem falado, tanto em Tua palavra, como nas circunstâncias, como em pessoas, todas as formas, Senhor. Tu tens falado, o Senhor tem falado. Nos ensine, Senhor, a aquietar-nos para ouvir o Teu falar. Nos lembramos daqueles que aqui, por algum motivo, não puderam estar conosco, Senhor. Tu sabes muito bem, aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, algum problema, Senhor, atarefados. Tu sabes, Senhor. Sobretudo, fale ao coração de cada um sobre as prioridades do coração. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, pela graça do Senhor, nós vamos continuar na nossa linha de Tiago. Hoje o Senhor me fez relembrar que nós completamos um pouco mais de um ano que nós já estamos nessa epístola. É uma epístola relativamente pequena, 5 capítulos, mas o Senhor tem nos dado tanto nela e para mim mesmo tem sido um motivo assim, de muita alegria diante do Senhor, poder olhar para trás, assim como o Senhor fez em tantos processos longos, né, das jornadas e outros momentos tantos. Estamos em outro agora do Eterno Propósito, também é um encargo longo, e poder nos alegrar com o caminho percorrido, né? Às vezes a gente não consegue perceber como a mão do Senhor vai nos conduzindo. Em cada etapa a gente se esquece, falta gratidão, né? Muitas vezes. Então, hoje eu queria abrir esse momento falando da gratidão que há no meu coração em poder ter começado um estudo em Tiago. Porque, pelo menos para mim, essa epístola tinha tantos sentidos que, ao ver depois, o Senhor foi desconstruindo muita coisa e podendo abrir nossos olhos em tantos aspectos que a gente nunca tinha visto, pelo menos eu não, nessa epístola. Então eu sou grato ao Senhor, estou muito feliz por poder chegar onde nós estamos agora, e eu creio que haverá um fechamento aqui também, muito pontual para nós, assim como tem sido cada momento aqui. Então, apenas relembrando que nós dividimos essa epístola: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sempre preciso relembrar, irmãos, para que a gente possa
ter sempre esse quadro geral. Nós não começamos aqui, há um caminho que foi feito até agora. Então a sessão do ouvir nós já concluímos, a sessão da língua nós já concluímos, e nós estamos no fechamento. Se o Senhor nos der graça, terminaremos hoje a sessão da ira do homem, e depois faltará apenas uma sessão aí final da epístola para nós tratarmos juntos. Provavelmente há de levar mais alguns momentos ainda, para que o Senhor possa ir construindo com calma, nos nossos corações. Então nós estamos na sessão que nós estamos falando sobre os resultados da ira do homem. E nós até agora vimos 6 resultados. E compreendendo do Senhor também, antes de citar eles, se relembrar, se eu deveria dividir em mais um resultado, o Senhor me disse que esse último seria o último mesmo, e que esse assunto, que vai do versos 4 a 6 aí, que nós lemos agora, ele está encaixado nesse 6º ponto. Então os irmãos que forem anotar, tratem como uma continuidade do 6º resultado, o que nós vamos tratar nessa noite. Eu não vou acrescentar um 7º. Então o que nós vamos falar está dentro do 6º ponto ainda, que é o veneno das riquezas, tá bom? Apenas para que não haja confusão nas anotações. Então, apenas relembrando, o primeiro resultado da ira do homem são os prazeres carnais, que nós tratamos com bastante cuidado desta guerra que há no interior de todo aquele que crê. A guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Quando a carne, vamos assim dizer, nós pendemos para ela, nós temos o próximo resultado, que são as amizades com o mundo. Esse é o segundo resultado da ira do homem. Então começa nessa guerra interior. Tudo começa aí. Essa guerra interior em todo cristão. Então, se esta guerra é vencida, vamos dizer assim, pela carne, por conta da nossa responsabilidade exercida, porque o Espírito sempre estará guerreando contra ela, nós temos as amizades com o mundo, os vínculos inadequados com o mundo. Então não é o fato de estarmos no mundo, de termos um trabalho e todas as coisas que fazem parte da nossa vida. É como nós nos relacionamos com tudo isso. São os vínculos de devoção, de amor que temos pelas coisas, pelas pessoas e tudo mais, que nós chamamos de amizades com o mundo. Então, em terceiro aspecto, como resultado da ira do homem, nós colocamos a falta de sujeição a Deus. E como isso é danoso, irmãos, porque ali junto fala de sujeitar a Deus e resistir o diabo. Então são duas questões relacionadas. Como nós resistimos ao diabo? Nos sujeitando a Deus. Então a guerra, ela é uma guerra no nosso próprio interior, em sujeição ao Senhor. E não uma guerra necessariamente direta com o diabo, por mais que nós não ignoremos os seus ardis, as suas artimanhas e tudo mais que ele intenta contra o povo do Senhor. Mas quando o povo do Senhor está debaixo dessa sujeição e aí se mantém, o Senhor guerreia por nós. Então nós precisamos ficar naquilo que é simples com relação à batalha espiritual. Batalha espiritual tem tanta coisa que é falada por aí e que às vezes causam tanto medo, tanta confusão na nossa mente, mas na verdade é um assunto tão simples quando nós entendemos que a sujeição a Deus é o melhor caminho para batalhar com o inimigo. Se nós estamos nesse campo, nós não precisamos nos preocupar com o inimigo. Porque isso, por exemplo, nós vemos no movimento da restauração. Quando o povo retorna lá nos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os livros da restauração, os irmãos lembram que a ordem da restauração começou pelo altar. Porque de alguma maneira eles entenderam que se a relação deles com Deus estivesse correta, eles não precisavam temer os inimigos. E eles estavam sob ataques de inimigos, sob ataques de feras do campo, tudo isso havia naquele contexto. Mas ao invés de fazer muros, eles construíram primeiro o altar, porque o altar fala de adoração, fala desse relacionamento com o Deus vivo. E quando então esse altar estivesse colocado sobre suas bases, eles não precisavam temer os inimigos. É esta relação que toca a sujeição a Deus que nós vimos aqui como terceiro ponto. O quarto ponto, talvez podemos colocar nessa linha: a falta de sujeição a Deus, o inimigo então encontra um espaço em nosso meio, acontecem as críticas destrutivas, aquilo que a gente sempre fala, coloca o dedo, aponta o pecado, aponta o erro, aponta a falha, está o tempo todo criticando, mas não é aquele que está disposto a caminhar junto, dar o ombro, acolher e ser aquele que caminha mais uma milha junto.
que não desiste, que não se afasta, né? Então o grande desafio é esse. Aqui Tiago está tratando então dessas críticas destrutivas. Quando essas críticas destrutivas elas acontecem no nosso meio, o próximo passo é querer se afastar, que é o quinto ponto: plano sem Deus e a omissão. Ah não, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou negociar, vou obter lucro, e a vontade do Senhor fica de lado. Vou realizar os meus desejos, porque eu olho para o lado, critico, então eu não quero mais estar perto, quero ir para longe, vou fazer os meus projetos, né? E irmão, não se engane, no contexto de igreja que nós estamos vivendo, geral, igreja professa, se nós olhamos para o lado e entramos nessa onda de crítica destrutiva, nós também iremos pelo mesmo caminho. Qual o caminho? Já que é este o cenário que está posto, então eu vou fazer o que eu quero da minha vida também. Eu vou fazer, vou negociar, vou realizar meus projetos. Olha como que está, nada vai mudar mesmo. Então, irmãos, é um grande desafio se manter fiel ao Senhor em meio a tantas coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Então, eu estou refazendo essa linha para os irmãos verem que é uma linha muito clara, profética mesmo, do que está acontecendo nos nossos dias. Essa linha é inquebrável, irmãos, inquebrável. Desde o início temos repetido que Tiago não tem uma quebra no seu ensino. E reafirmo isso, irmãos, mesmo chegando ao final agora, posso reafirmar, não há uma quebra no ensino. Então veja, se nós criticamos, se nós vemos falhas, nós vamos para longe. É o que vai acontecer, irmãos. E que tem acontecido tristemente quando olhamos para o lado. E então nós chegamos no sexto ponto, no sexto resultado da ira do homem, e aí nós vamos continuar nessa noite, que é o veneno das riquezas. Por quê? É um resultado. Críticas destrutivas, eu me afasto, vou realizar meus planos, meus projetos e vou acumular riqueza. Só que esta riqueza será para aquele que a possui seu próprio veneno. Esse é o contexto que nós estamos trabalhando em Tiago. Então é aí que nós vamos continuar por mais um momento nessa noite. Então, considerando sobre esse fechamento, nós vamos ver que há uma relação entre esses 6 primeiros versos, que eu iria dividir em 2 marcas, mas entendi manter como sendo a 6ª marca. Então, essa 6ª marca, repetindo, vai então do capítulo 5, ao invés da anotação dos irmãos, provavelmente está dos versos 1 a 3. Os irmãos corrijam e colocam dos versos 1 a 6, que nós vamos estender essa última marca até o versículo 6, que nós chamamos então de o veneno das riquezas. Então, nos 3 primeiros versículos, os irmãos podem ir olhando o texto aí, Tiago ele nos mostrou o resultado de juntar riquezas de modo egoísta. E como que essas riquezas acumuladas de maneira egoístas, elas se tornam um veneno para nós. Então aquilo que nós desempenhamos tanto esforço, corremos atrás, nossos projetos, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ficar tanto tempo na linguagem de Tiago, essa riqueza que foi gasto tanto esforço, e às vezes nós gastamos nossas vidas ao redor disso, elas se tornam para nós nosso veneno. Então a linguagem de Tiago é uma linguagem muito forte. Ela fala de uma riqueza corrupta, corrupção. Então, seguindo nesse mesmo ponto, ele vai entrar nos versículos de 4 a 6, mostrando, irmãos, que essas riquezas, quando acumuladas dessa forma, de maneira egoísta, a parte da vontade do Senhor, veja, nós não estamos criticando necessariamente as riquezas. Nós vamos entrar num fechamento depois. O problema não está nas riquezas, mas nas riquezas acumuladas desta forma, onde eu vou fazer o que eu quero, a parte da vontade do Senhor, sem consultar o Senhor. É nessa linha que Tiago está vindo. Então, as riquezas, quando acumuladas dessa forma, além delas realizarem algo em nós, retratado por esse veneno, quando nós olhamos os versos de 4 a 6, nós vamos ver que elas também têm um impacto com relação ao próximo. Então, dos versos 1 a 3, é a riqueza com relação a nós mesmos. Dos versos 4 a 6, é a riqueza com relação ao outro. E é nesta linha que nós vamos caminhar um pouco nessa noite. A primeira relação nós já tratamos, a segunda nós vamos começar a tratar nessa noite.
Existe um ditado popular, que eu gostaria de repetir ele, porque eu penso que vai retratar bem esses versos de 4 a 6, que toca essa relação da riqueza, que diz assim que uma pessoa, quanto mais ela tem, mais ela quer. Acredito que todo mundo já ouviu esse ditado. E, à luz das Escrituras, ele me parece verdadeiro. Quanto mais uma pessoa quer, mais ela tem, mais ela quer. Que toca a questão da ganância. Mas vamos caminhar um pouco aí. Então, vamos pensar aqui. Nós falamos dos planos sem Deus e da omissão. Então, uma vida que não se sujeita à vontade de Deus. Ela não quer a direção de Deus para a sua vida. Ela quer fazer o que quer, a independência. Faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Né? A sujeição a Deus ficou de lado. Faz planos, então, essa mesma pessoa faz planos para realizar suas próprias vontades sem ir ao Senhor. Essa vida acumula riquezas para si e, tendo acumulado essas riquezas, ela vai querer cada vez mais riquezas. Então eu queria que os irmãos pensassem como num ciclo, né, que tanto fala desse ciclo. Então pense assim também, é um ciclo que se repete. A pessoa entra nesse caminho, ela vai chegar no ponto das riquezas, ela vai querer mais riqueza, mais riqueza, mais riqueza. E necessariamente ela volta, fazendo coisas que, sem consultar o Senhor, e seguindo por esse caminho. E nós vamos ver que há um caminho para romper isso também. Há esse caminho deixado nas Escrituras para nós. Mas eu preciso que os irmãos estejam comigo, se tiver com alguma dificuldade me fala, estejam comigo na linha que eu construí até agora. Então essa questão das riquezas egoístas acumuladas à parte do Senhor, elas causam mal para nós mesmos, que nós chamamos de veneno, mas também toca na relação com o próximo. E este que entra nesse ciclo, ele sempre vai querer mais riqueza. Então a riqueza se torna o seu propósito de vida. Nós estamos falando de propósito. A riqueza se torna o propósito de vida e não o propósito do Senhor. Entende? Por isso que o Senhor vai colocar em Mateus 6 que é impossível servir a Deus e as riquezas. Porque ou você vai se devotar a um ou ao outro. Isso é linguagem, porque é uma questão de coração, irmãos. É isso que Mateus 6 vai tratar. Então, se o coração ele está apegado às riquezas, se o coração ele fez da riqueza o seu Senhor, o seu Deus, porque lá é Mamon, em Mateus 6, então, irmãos, a nossa vida será para a riqueza. Todo o ensinamento, tudo que vai sair da nossa boca tem relação com o dinheiro. Há um irmão que disse assim, que a gente ensina errado até mesmo nossos filhos, né? Que os nossos filhos chegam perto da gente e falam assim, pai, nós podemos comprar isso? Aí nós respondemos para ele assim, nós não temos dinheiro. O irmão disse assim, nós não temos dinheiro. Então essa criança, ela está ouvindo o quê? Então quando eu tiver dinheiro, eu posso resolver o problema. O problema então é o dinheiro. Esse pai deveria conduzir essa criança ao Senhor. Filho, vamos aguardar um pouquinho, o papai vai orar, vamos ver o que o Senhor vai me dizer aqui, nós vamos conduzindo. Claro, isso não é a linguagem da criança, mas só para os irmãos entenderem o princípio. Então, nós entramos tanto no curso da normalidade, desta questão do dinheiro, que nós nem percebemos que fazemos isso. As nossas vidas, muitas vezes, testemunham que somos escravos do dinheiro. E que toda a nossa vida é para obter mais e mais. Irmãos, todo mundo, todo o sistema do mundo vai nos pressionar nesta direção. É por isso que nós precisamos refletir sobre isso como igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Porque um dos maiores desafios para nós nesse momento é com relação à riqueza. É um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando. Porque, irmão, hoje, irmã, o emprego hoje suga a nossa alma. Antes você trabalhava, né, ia para casa e descansava. Hoje parece que não tem descanso. É uma rotina acelerada, é uma coisa que está sempre o tempo todo sugando a gente, sempre querendo um pouco mais, exigindo um pouco mais. E nisso nós temos todos esses resultados aí de ansiedade, de depressão, de dificuldades aí nesse campo da alma. Porque realmente nós estamos vivendo pressão para tudo quanto é lado. Agora, como que nós vamos nos portar como igreja do Senhor? O que o Senhor tem requerido de nós, irmãos? Então nós não podemos ir nesse curso, nós precisamos parar e perguntar ao Senhor. E alinhar a nossa vida a isso.
Irmãos, se de fato nós temos crido que aqui está a palavra do Senhor e ela tem sido ministrada a nós precisamos adequar as nossas vidas a isso. É esses princípios que o Senhor tem nos dado em sua palavra. Então nós vamos finalizar depois falando um pouco sobre o contentamento, mas eu já queria que os irmãos guardassem, porque eu creio que vocês já estão ouvindo algumas coisas relacionadas a isso, mas o Senhor me deu algo também dentro desse assunto do contentamento, porque nós não estamos fazendo voto nem de pobreza e nem de riqueza, mas há essa relação no meio aí, vamos dizer, que é o contentamento. É isso que o Senhor tem falado a nós nesses dias agora, com relação ao contentamento. Nós vamos construir algo para os irmãos entenderem o que seria o contentamento, o que as Escrituras nos dizem a respeito disso. Nós vamos entrar com bastante calma. Mas então, entrando nesse versículo 4, nós vemos então que o salário dos trabalhadores estava sendo retido com fraude. Preste atenção, irmãos, aqui. Veja, este acumulou riqueza, essa riqueza foi acumulada de uma maneira inadequada, com seus próprios planos, da sua forma, se acumulou esse monte de riqueza. Agora, além de acumular, agora você está retendo o que é do outro. Entende a relação aqui? Agora não é só mais uma riqueza que te faz mal, agora você está praticando injustiça com relação ao outro. Só que o que me chama muita atenção aqui, olha o verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmão, você já parou para pensar na seriedade desse texto? Então esse dinheiro retido com fraude, ele está clamando e o Senhor ouve esse clamor. E o nome designado para Deus nesse contexto é Senhor dos Exércitos. Esse nome no Novo Testamento só aparece em 2 lugares, aqui em Romanos. Agora no Antigo Testamento ele vai aparecer em muitos lugares. Ele é o nome de guerra do Senhor. Jeová Tsabaoth no hebraico. Nome de guerra. Isso significa que o Senhor se opõe a esse tipo de atitude. Quando nós praticamos injustiça por conta dessas motivações da riqueza, praticamos injustiça com o outro, essa injustiça sobe aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É muito sério, irmãos. Nós precisamos ver e pensar nas relações com relação ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Será que nós não estamos nesse caminho? Dinheiro a todo custo? Não há princípios que nos regem? Se os outros fazem, eu posso fazer também. Irmãos, é muito sério. Pega tudo isso que nós estamos falando de trabalho, da pressão de trabalho. Aqueles que são empresários, são autônomos, sabem da pressão que tem sido também sustentar um negócio. Os próprios empregados, como eu disse, sendo pressionados também. Tudo isso vai nos levando a decisões erradas, a parte da vontade do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É todo um sistema montado e nós estamos aí no meio. Como que nós vamos reagir a tudo isso? Então, no versículo 5, se os irmãos olharem o texto, olhem comigo. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Olha o verso 6 também. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Você está entendendo, irmão? Riqueza acumulada inadequadamente. Agora eu começo a reter aquilo que é do próximo, é justo, o justo salário do próximo. Para quê? Ou por que eu estou retendo? O verso 5 nos diz que é para viver regaladamente sobre a terra, para viver nos prazeres, para engordar o coração em dia de matança. Tudo que está no verso aí. Então veja que é uma coisa alimentando a outra. Começa com prazeres, passa por amizades com o mundo, depois a falta de sujeição a Deus,
as críticas destrutivas, os planos sem Deus, a omissão e, por fim, as riquezas. Então, perceba que se torna um estilo de vida inadequado, porque ele é feito à parte da vontade do Senhor e que ele precisa ser alimentado, e vai nos levando sempre nesse caminho de escolhas à parte da vontade do Senhor. Queria que os irmãos pensassem sobre isso, de estilo de vida, que esse é um termo muito usado na nossa época. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Né? A pergunta que você e eu temos que fazer, irmão. São os ataques que nós estamos sofrendo hoje. E há um custo para nós nos mantermos na vontade do Senhor. Entende? Só que o Senhor também, por outro lado, nos cerca com suas promessas, quando nós somos fiéis à sua palavra. Ele tem cuidado de nós. Ele nos sustenta. Ele é o nosso provedor. Então você percebe, de um lado uma pressão, do outro lado o Senhor acalmando o nosso coração, procurando de todas as formas dizer: não entre nessa linha, não entre nesse curso, não vai por aí, fique aqui onde eu tenho te falado. A pressão aqui vai aumentar, eu já tenho avisado faz tempo, fique aqui. Fique aqui. Você está vendo os outros ir? Fique aqui. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muito tempo. Inclusive já disse isso para 2, 3 irmãos aqui dentro, que o Senhor me direcionou em algumas ocasiões. Certa vez perguntaram para um pregador, né, sobre algumas questões da vida e tal, e era um jovem, ele estava muito preocupado com algumas coisas, ele via as pessoas fazendo, e ele, né, naquela inquietação, esses outros podem, por que eu não posso fazer e tal? Aí esse pregador chegou para ele e disse como resposta para ele assim: os outros podem, você não. E aquilo no momento pode ter parecido duro para aquele jovem que ouviu isso, mas certamente o Senhor honrou se ele permaneceu nesse princípio, porque nós não podemos nos mover com as massas, irmãos. Aí está um grande erro da nossa época: olhar as multidões indo por muitas direções e nós queremos acompanhá-las. Aonde está a voz do Senhor? Aonde está a vontade do Senhor? É aí que nós devemos permanecer. Então, eu gostaria de terminar esse assunto dando uma resposta para nós, né? Diante desse conflito das riquezas, eu gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre o contentamento. Sobre o contentamento. Porque, como eu disse, nós não estamos fazendo voto de pobreza e nem de riqueza. O grande desafio para nós dentro desse assunto da riqueza é o contentamento. Então nós vamos terminar nessa noite e permanecer aqui, melhor dizendo, com 3 textos que eu vou procurar construir algo dentro dessa linha do contentamento. O primeiro, nós vamos a 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Eu vou precisar que os irmãos, eu sei que talvez vocês estejam cansados aí, mas eu preciso que os irmãos redobrem a atenção, porque os textos serão a resposta para nós. E eu vou fazer um trabalho paralelo de mais uma vez recorrer àquela tradução de J.B. Phillips, porque há 2 expressões em especial que eu gostaria de ressaltar para mostrar para nós o que é contentamento. Nós podemos dizer assim, estar contente, né, estar satisfeito, mas será que há algo mais aí? Será que há, né, uma maneira de nós entendermos melhor o que é contentamento? Então vamos ler desde o verso 6 aí, 1 Timóteo 6,6. Eu vou ler aqui, depois eu vou ler na tradução de J.B. Phillips. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
Porque, olha aí, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse texto é particularmente muito especial dentro desse assunto, porque ele liga o contentamento com a vinda do Senhor. Vocês perceberam isso no texto, né? Eu gostaria então de usar a versão de J.B. Phillips, e depois eu vou ressaltar uma frase aqui, que penso ser o que seria, nesse texto, contentamento. Então preste atenção, não vai ser possível os irmãos anotarem, que eu vou ler o texto todo na íntegra, na J.B. Phillips agora. Ele diz assim: existe, claro, um proveito real. É a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivessem. Nada trouxemos conosco quando entramos neste mundo, e podemos estar certos de que nada levaremos quando deixarmos. Certamente, então, no que diz respeito a coisas físicas, para nós é suficiente manter nossos corpos alimentados e vestidos, pois os homens que almejam o enriquecimento expõem-se à tentação, caem em armadilha e ficam desprotegidos diante de toda espécie de desejos tolos e perversos, bem capazes de arruinar-lhes e destruir-lhes completamente a alma. Veja aí onde está o ponto, que é tudo que nós estamos enfrentando hoje. Pois o amor ao dinheiro leva a toda espécie de mal, e em sua luta pela riqueza, alguns homens perderam a fé e provocaram em si mesmos tormentos mentais incalculáveis. Pregue essa frase, irmãos. Na busca pela riqueza, alguns causaram a si mesmo tormentos mentais incalculáveis. Mas você, homem de Deus, mantenha-se afastado dessas coisas, que seu coração busque a integridade, a verdadeira piedade, a fidelidade, o amor, a firmeza e a mansidão. Olha agora, irmãos, que palavra encorajadora. Lute a compensadora batalha da fé. Mantenha sob firme controle a vida eterna, a qual você foi chamado e a qual corajosamente professou lealdade diante de muitas testemunhas. Eu o encarrego à vista de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que sem temor testemunhou a verdade diante de Pôncio Pilatos, de manter imaculado e irrepreensível seu chamado até a vinda final de Cristo. Essa será, em seu devido tempo, a revelação final de Deus, que é o bendito controlador de todas as coisas, o Rei sobre todos os reis e o Mestre de todos os mestres, a única fonte de imortalidade, aquele que vive em luz inatingível, que nenhum olho mortal chegou a ver e nem nunca poderá ver. A ele seja atribuída toda honra e poder para sempre. Amém. É um texto maravilhoso, irmão. Se você puder depois anotar e meditar nele, mas eu gostaria de ressaltar então, porque nós vamos ressaltar duas explicações para o que seria contentamento. Uma nesse texto e a outra no próximo. O que seria contentamento nesta tradução? Os irmãos quiserem tomar nota, contentamento é a paz no coração,
Contentamento é a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivessem. Contentamento é a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivessem. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Filipenses 4, dentro desse ponto. Filipenses 4. Então eu estou ainda nesse ponto, viu, irmão? O outro texto ainda vou ler. Dentro desse ponto que citei agora. Filipenses 4. Depois, mais tarde, nós vamos voltar em outros versos aqui, mas eu gostaria de ressaltar os versos 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí agora, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmão, a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus deseja que eles vivam. Então essa é a primeira nota com relação ao contentamento. Contentamento é aprender a viver de acordo com o que Deus requer de nós. Isto trará para nós um guarda para o nosso coração e para a nossa mente em dias que nós estamos vivendo. Então, o primeiro significado de contentamento é a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivesse. Então, há um contraponto aí que você pode perguntar: por que não tenho tido paz em meu coração e em minha mente? Talvez é porque eu não estou vivendo como Deus gostaria que eu vivesse. Não estou vivendo de acordo com o seu propósito. Então isso trará perturbação. Perturbação na nossa mente, no nosso coração. Nos afligirá com tantas coisas. Então aí os irmãos podem entrar numa linha de meditação aí aos pés do Senhor, que não tenho dúvida que os irmãos serão muito ajudados. E a outra então está em Hebreus 13, 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos ler o verso 6 também. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, um texto também muito encorajador dentro desse assunto do contentamento. E eu vou ler apenas o verso 5 na versão de J.B. Phillips. Preste atenção nas palavras que ele usa. Mantenham suas vidas livres de cobiça pelo dinheiro. Sintam-se satisfeitos com o que têm. Pois Deus disse: de maneira nenhuma te deixarei, também não te abandonarei de modo algum. Então vamos unir aqui. Primeiro significado do que seria contentamento é a paz no coração para aqueles que vivem conforme Deus gostaria que vivessem. E a segundo significado do contentamento é sentir-se satisfeito com o que temos porque temos tudo.
na frente o Senhor mesmo. Você leu até que verso, João? Li o capítulo 13, versos 5 e 6. Sentir-se contentamento é sentir-se satisfeitos com o que temos, porque temos tudo ao Senhor. Lembra quando nós citamos o Salmo 23? Creio que isso ficou marcado na vida de todos nós. O Senhor é o meu pastor, e na nossa tradução, nada me faltará. Então aponta para um futuro. Aí já vem um monte de ansiedade, né? Porque é só no futuro. Mas nós trouxemos um outro sentido, talvez até mais aproximado do texto mesmo original. O Senhor é meu pastor e o quê? Não preciso de mais nada. Isso é contentamento. Eu não preciso de coisas, porque eu tenho a Ele mesmo. As coisas vêm e vão, entende? Elas vêm e vão. E talvez agora numa rapidez maior ainda, né, irmão? No momento que nós estamos vivendo. As coisas vão passar tão rapidamente, mas nós temos ao Senhor. E aí está o grande desafio. Aprendermos a descansar o nosso coração aí. No fato. Isso é um fato. Nós temos ao Senhor. Entende? E para concluir então, eu queria deixar uma nota final, porque aí os irmãos poderiam dizer assim: irmão, tudo bem, eu sei que contentamento é isso, mas ainda é difícil para mim, né? Eu sei que é isso, eu sei que o contentamento é ter paz por viver de acordo com a vontade do Senhor, é ter ao Senhor, mas ainda as coisas não estão acontecendo na minha vida, eu ainda continuo ansioso, inquieto, preocupado no curso, e dinheiro para lá, essas coisas estão tudo me afligindo. Então primeiro o que eu quero dizer, acalme-se, porque o contentamento é um caminho de aprendizado para todos nós. Então eu já queria destruir na sua cabeça a ideia de que o contentamento acontece num passe de mágica. Não. O contentamento requer aprendizado diante do Senhor. Pense nisso. E aqui eu gostaria de ir a um texto que vai nos mostrar esse princípio, no próprio capítulo que nós estávamos, Filipenses 4. E aqui nós vamos concluir nessa noite. Filipenses 4. Texto tão maravilhoso, né, irmãos? Já nos ajudou tanto, já citamos tantas vezes. Vamos ler desde o verso 10 novamente. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo já está deixando claro para nós, foi um processo na vida dele, será um processo na vida de todos nós. E ele vai falar sobre esse processo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina no que eu penso ser a chave para aprendermos sobre o contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que a tradução, eu gosto muito dessa tradução do J.B. Phillips, então sempre recorro a ela, e algumas vezes você pode ver que os nossos estudos ficam em torno dela. Esse verso 13, na J.B. Phillips, ele traduz assim: estou pronto para qualquer coisa pela força daquele que vive dentro de mim. Isso daqui, se os irmãos quiserem anotar, eu posso ditar, porque é pequenininho. Verso 13, a tradução de J.B. Phillips. Porque, antes de você anotar, nós sempre vamos olhar para nós. E nós sempre vamos achar que não podemos viver isso por conta de nossa falibilidade. Mas a questão não é essa, irmão.
A questão é que Ele habita em nós. E diz assim então a tradução: estou pronto para qualquer coisa pela força daquele que vive dentro de mim. Então, como nós podemos viver contentes? Pela força daquele que vive dentro de nós. O Senhor só requer uma coisa de nós, irmãos. E me veio aqui no final, não tinha notado esse texto, mas novamente é um texto que o Senhor tem nos encorajado tantas vezes a retornar a Ele. Vai ao Salmo 131, nós vamos finalizar aqui. Se há essa força que é Ele mesmo dentro de nós, que nos capacita a viver no contentamento ou em contentamento, qual é a única coisa que o Senhor tem requerido de nós, irmãos? Creio que esse Salmo 131 é a resposta. Olha o que diz. É um salmo de Davi. O que diz abaixo do número do capítulo aí? Calma em Deus. O que o Senhor requer de nós nesses dias que nós estamos vivendo, irmão? Calma em Deus. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Creio que eu não preciso falar mais nada. Só isso, irmão, que o Senhor requer de nós. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, a Ti confiamos os nossos corações nessa noite, Senhor. Nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Que, portanto, tem estado perturbado, inquieto. Ó Pai, ensina-nos a viver contente em toda e qualquer situação. Faz nossa alma calar, Senhor. Porque o Senhor habita em nós, é possível vivermos isso, Senhor. Amém. É possível, Senhor. Não nos deixe entrar no curso das coisas como estão postas aí fora, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não queremos ficar doentes, Senhor, de preocupação, de ansiedade. Nós não queremos isso para nós, Senhor. Nós queremos viver em paz, em Tua vontade, Senhor. Porque é na Tua vontade que nós encontramos a nossa paz. É na Tua vontade que nós encontramos contentamento. Ó Senhor, Tu tens sido o nosso provedor. Tu és o grande El Shaddai. Tu és o Deus que amamenta, que cuida do Teu povo. Teu povo tantas vezes desconfiando de Tua provisão, mas o Senhor sempre fiel, cuidando. Ó Senhor, Tu és o nosso pastor. Nós não precisamos de mais nada, Senhor. Nós temos a Ti mesmo. Tua promessa é que o Senhor nunca irá nos desamparar. Nunca irá nos abandonar. Passemos o que passemos, Senhor, Tu estarás conosco. Tudo que enfrentaremos, Senhor, tudo que enfrentamos e enfrentaremos daqui por diante, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nós não estamos só. Como o Senhor disse
aos seus discípulos, podemos também aplicar para nós naquele discurso do cenáculo. Por breve tempo eu vou, mas eu volto. Em breve eu volto e recolherei vocês para mim mesmo. Porque o Senhor mesmo disse que a tua vontade é que aonde o Senhor está, nós estejamos também. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Nos ensine isto, Senhor. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.